Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos acompanha no nosso podcast Fractais. Aqui é Alexandre Valverde. Você está também com Dani Dutra. Olá, Dani, tudo bom? Oi, gente, tudo bem? Felipe Wasserman Opa, galera. e Id Miguel. Fala, pessoal. E o episódio de hoje, a definição do tema, tem tudo a ver com o tema. Foi uma mensagem que a gente recebeu no fim da tarde, 1h30 antes de começar esse episódio, perguntando, pessoal, como é que vai ser o tema de hoje? E aí a pergunta pediu o tema de hoje, que é procrastinação. Então, eu vou começar falando sobre isso, o que é deixar as tarefas para a última hora, empurrar as coisas até o limite delas, até o limite dos prazos, dos deadlines e tal. E é interessante pensar essa questão da procrastinação, porque ela está presente nas neurodivergências de maneiras bem distintas, e tem sentidos diferentes, assim, se a pessoa está mais no espectro para o TDAH, ou para o autismo, ou para as altas habilidades, isso daí muda o aspecto de como é vivido isso e qual o sentido também dessa procrastinação. E eu percebo que eu sou um procrastinador principalmente com tarefas mais enfadonhas, que eu via coisas de escola, principalmente, aquela coisa de deixar o trabalho sempre para a última hora, deixar para estudar para a prova na véspera da prova e tal, mas é porque tinha uma questão que eu sabia e reconhecia em mim uma certa facilidade em fazer as coisas, então eu não via por que gastar o meu tempo precioso com a minha atenção que estava dispersa para outros assuntos do meu interesse, de ter que me concentrar naquilo que eu achava chato, e eu costumava deixar as coisas para o final, para o limite mesmo, e infelizmente, talvez, eu sempre conseguia fazer, o que me deixou muito mal acostumado, e aí me deixou com uma falta de disciplina para fazer coisas constantes que eu tive que desenvolver depois ao longo da minha vida adulta, que não foi uma coisa que eu treinei ao longo da minha infância. E acho que isso foi um problema. Então, acho que eu fui muito mal acostumado com isso, assim. Embora também seja uma outra questão, a procrastinação, né, ou deixar a tarefa para depois, nas altas habilidades, tem muito a ver com um senso que a gente tem de autocrítica muito grande e de vontade de fazer a coisa cada vez melhor e pensar que a cada vez eu posso acrescentar alguma coisa diferente, fazer daquele trabalho algo mais excepcional e mais bacana, o que também nos move para procrastinar nesse sentido. Então, diferente nesse sentido, quando a gente olha para a procrastinação nas altas habilidades e quando a gente olha no TDAH, que é quase uma incapacidade de você conseguir fazer aquilo porque você não consegue vencer as barreiras que estão colocadas pela própria dificuldade que a gente tem, eu vou falar disso daqui a pouco, de manejar a nossa dopamina, que é o hormônio que rege se o nosso cérebro vai se colocar em função, em rota ou não. Então, acho que tem esse lado também que eu vou trazer daqui a pouco, mas eu queria passar a bola para o Fefe. Como é que você vive essas questões de procrastinação? Então, a minha questão de procrastinação é que eu odeio procrastinação dos outros. Então, tipo, a minha questão de procrastinação é, é que, tipo assim, pra mim, tem certas coisas que não tem por que demorar. Então, tipo assim, e eu falo muito essas coisas em palestra, no trabalho, tudo que eu falo, que é a questão que o meu tempo, e eu demorei para perceber isso, que, tipo, não necessariamente o meu tempo é igual ao tempo do outro. Então, tipo, quando eu Uhum. peço alguma coisa para a pessoa fazer, e ela E, tipo assim, literalmente eu peço uma coisa pra fazer. E aí, em vez de ela fazer, ela, tipo, pega o celular pra fazer qualquer outra coisa, sabe? E aí eu fico maluco. Tipo, ela assim, não, mas não é pra agora. Eu falei, cara, mas, tipo assim, não tem nenhum motivo pra você não fazer agora. Então, tipo, só que cada pessoa tem seu tempo. As pessoas demoram. Tipo, eu não entendo deixar pra última hora. Eu realmente não consigo e não faço, assim, nada meio de supetão. Eu sempre deixo as coisas bem antecipadas nas coisas. Mas eu também tenho essa questão de como tem não uma organização cerebral muito intensa, ou divergente nesse quesito, eu sou da teoria que, tipo, dá para eu fazer, eu faço logo e tiro de frente. Então, tipo, porque talvez eu esqueça de fazer se eu não fizer na hora. Então, tem uma questão de, tipo, sair executando. Então, quando as pessoas pedem em reunião, eu saio fazendo as coisas durante a reunião. Eu já tive problemas com isso durante reuniões e tudo mais, onde que parecia que não estava prestando a reunião, mas é que eu já estava fazendo a tarefa da reunião durante a reunião, como eu também fazia os deveres de casa durante a aula, antes de levar para casa. Então, tipo, eu tinha uma questão de acelerar. Não sei se é certo ou errado, mas eu sei que eu sou a mais exceção do que a regra, assim. Então, a minha visão de procrastinação é mais um problema que eu tenho e eu tenho que me segurar de ansiedade em relação aos outros do que minha própria procrastinação.
Parabéns para você, Fê. Eu acho Você que é acabou de zero ganhar parabéns, só acho que só me dá um trabalho. selinho positivo. Não, me dá selinho de chato, basicamente, pra falar a verdade. Zero de selinho positivo. Eu acho assim, eu sempre liguei a procrastinação na frase, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, e assim, o contrário disso é procrastinação. É assim que eu tenho. Por que fazer hoje o que eu posso deixar para amanhã, né? O contrário, né? Não, exatamente, mas assim, o para mim, o procrastinação é o contrário do não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? É como você antecipar algumas questões. Agora, eu me considero uma hedonista, tá, gente? Então, eu acho que esse fator de eu ser hedonista, isso é uma coisa que eu reconheço hoje. Obviamente, no início da minha vida, eu não reconheceria e nem saberia o que era hedonismo. Hoje, eu sei que eu sou super hedonista. Então, Sai, o Ju. hedonismo, ele influencia nas decisões que eu tomo, que podem ser ou parecer procrastinação, mas não necessariamente são. Eu vou depois, assim, contar um pouco mais na ótica do trabalho, mas eu acho que tem duas características em mim que eu percebo que são paradoxais, que é esse hedonismo e um senso de responsabilidade, de dever, do que fazer, muito, muito ativo. Então, sim, as coisas que eu preciso fazer, que eu sei que eu preciso fazer, eu faço sem procrastinar. As outras, putz, precisava arrumar o guarda-roupa, precisava dar um jeito aqui nesse acampamento do meu quarto. Precisava? Precisava, entendeu? Mas assim, como não é um combinado que eu tenho com ninguém, ele vai, deixa eu então assistir um Netflix, deixa eu sair, deixa tal, e isso vai ficando para depois. Mas quando eu combino, eu não procrastino. Eu acho, tá, E você Felipe? procrastina Mas mais depois do que quando tá Felipe ligado a falou, eu tô você. com medo. E você procrastina mais, Dani, quando tem alguma coisa que é para você, assim, o objetivo daquele trabalho, o resultado daquele é Sim, para você, não para o total. outro. Quando tem a dimensão do outro ali, Exato. você Quando já tem a tem uma dimensão agilidade do maior. outro, Uhum, eu honro muito o compromisso que eu tenho com o outro, talvez mais do que eu tenha comigo. perfeito. E aí, eu não sei o que que Ide agora vai ponderar depois de duas falas distintas em eu e o Felipe e todas as questões do Alê. Então, para mim, de certa maneira, a procrastinação é muito em linha com o que vocês falaram, não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Porém, aí vem uma questão muito interessante, que para mim passa muito pelo hiperfoco, né? Então, tipo, eu, por exemplo, hoje eu tô hiperfocado em mergulho, né? Tanto que minha voz tá assim porque eu fiquei 5 horas fazendo treinamento no meio do sol hoje. Eu Então, quase morri hoje, viu, gente? Ele quase Vocês estão morreu hoje. percebendo, né? Tá entrando em shutdown aí já, por estresse exato. sensorial. Não, mas o que eu quero dizer é que muitas vezes na minha vida eu fui tomado como uma pessoa que procrastina muito. E muitas vezes eu ficava com esse estigma e era muito conflitante, porque quem está próximo de mim fisicamente, né, nunca diria isso, porque eu não paro o tempo inteiro, eu tô fazendo alguma coisa mesmo assim. E desde coisas do tipo, sei lá, hoje eu tava mergulhando e eu acredito que o oceano não deve estar poluído. Eu saí pegando tudo que eu vi de plástico e enfiando dentro da minha roupa. E que se dane que eu tava na hora da aula. Para mim, aquilo não poderia ser deixado para amanhã. Então é interessante porque nesses momentos quando eu tô no hiperfoco, eu esqueço as outras coisas. Ou não é nem que eu esqueça, às vezes eu não quero dar atenção mesmo. Porque para mim o fazer passa muito por esse estado de presença, tipo, de realmente querer fazer aquilo. É um aprendizado que eu venho tendo, porque senão as coisas vão perdendo sentido e vai virando tipo uma bola de neve. E é muito interessante a coisa do procrastinar, porque às vezes eu começo uma coisa, eu fico muito intenso. E parece que tipo eu subi o sarrafo de um jeito que todo mundo vai ficar esperando daquele jeito para sempre. E aí é foda, porque quando você abaixa o negócio,
é muito fácil eu mesmo me cobrar sobre estar procrastinando. Dando aqui o exemplo, sei lá, da minha marca de roupa, né? Pô, em um mês, 2 meses aprendi a costurar, fiz a marca inteira, subi site, enfim, uma série de coisas que eu nunca tinha feito. E logo depois eu fiquei meio sem querer fazer nada daquilo. Ao invés de eu pegar e olhar e falar, cara, você pode procrastinar agora, porque você fez uma parada que seria muito mais tempo para fazer. Você fez rápido, então, sabe, você é diferente da maioria das pessoas. Então, segue a brisa que você está nesse momento, né? É, o seu hiperfoco do momento. Então, a coisa do procrastinar, para mim, fala muito sobre isso, sobre como esse paradoxo de quem está do meu lado fisicamente me sente como muito ativo e quem está do outro lado, às vezes fala, mano, o que que esse cara tá fazendo que ele consegue fazer algo tão simples? Eu acho que tem uma visão de quem está participando do assunto do seu hiperfoco, né? E quem não está participando está com o assunto pendente com você. Ou você mesmo, ou o outro, né? Nossa, imagina como são os clientes da minha marca. Pois é, eles adoraram que você lançou super rápido e depois está esperando até hoje você entregar. Espero que não, Índio. Nossa, teve um cliente que demorou um mês. Ia matar. Pois é. Esse, por exemplo, é diferente como eu lido, né, com o que eu poderia chamar da minha procrastinação, exatamente com o que é combinado comigo. Muitas vezes esse pensamento, né, na minha cabeça, quando eu quero passar uma coisa para frente ou deixar de fazer, né? Agora, Ale, depois eu quero ver, assim, na questão da procrastinação, se eu deixo de fazer, deixa de ser procrastinação. Se você abandona o negócio assim, não deixa nem para a última hora, você simplesmente não faz. Qual o nome que a gente dá para isso, né? Eu não faço mais Exatamente. parte desse projeto porque eu não aceito que eu possa procrastinar. Isso já Então, aconteceu comigo. pois é, tipo isso. Não, eu me recuso, né, a fazer isso, não é que eu não vou fazer nunca. Uhum. Tem essa questão também, que eu acho que eu pondero, e tem uma outra questão que é a questão mesmo de muitas vezes nesses assuntos que eu procrastino, quando não é relativo a coisas como eu dei exemplo, preciso pendurar um quadro, que eu acho que são coisas até muito domésticas, né, que eu vejo nessa procrastinação muito do doméstico. Quando eu vejo para um universo de outras coisas, muitas vezes a minha possível procrastinação está no meu entendimento se eu devo ou não fazer aquilo, e Uhum. não quando eu vou. Porque Uhum. quando eu entendo que eu efetivamente devo fazer aquilo, eu faço. Mas eu acho que eu tenho um tempo muito interno de entender se eu devo ou não fazer aquilo. Que passa meio assim, tipo, mas é meu papel fazer isso? Mas Uhum. será que era eu que deveria fazer isso? Ou será que eu deveria contratar alguém para fazer isso? Então, enfim, eu acho que esse é o sofrimento, assim, da minha procrastinação. Posso fazer um Agora, bate-bola jogo rápido com todos vocês? Fala ah, aí. Vocês procrastinam com a declaração de imposto de renda? Nossa, total, sempre. Eu sei que agora é maio, né? Acho que eu total. vou fazer no Não, dia 30 de abril, amigo. Ô mãe, eu espero que você esteja ouvindo esse episódio. O meu irmão fez no primeiro dia, então é o contrário. Não, e é tão o meu é simples, gente, juro que é simples. Mas assim, eu vou. Ontem mesmo eu olhei esse prazo e falei, nossa, gente, mas vai até 31 de maio, porque eu pensei que fosse final de abril, vai até 31 de maio. Ah, ainda tem mais um mês? Nossa, bom. Eu acho que Gente, eu vou não ficar vamos em falar abril muito para ver. isso, porque vai que é informação errada, depois o pessoal Depois eu falo, joga vai, nas nossas vai costas aqui, procrastinar exatamente. Não. e aí vai ser nossa Cuidado culpa. aí, é. Mas o Felipe, quer dizer, Fê, você já entregou seu imposto de renda? não, mas já separei os documentos já. Mas isso aí não conta. Separar documento não conta. A parte chata é separar os documentos. Tem que deixar tudo organizadinho. Não, mas é tipo assim. Pior que, tipo, eu sou marqueteiro, né? Então, normalmente mas eu sou marqueteiro Excel. E o meu pai é muito, tipo, metódico, estruturado e não tem toque não diagnosticado. Mas
E é muito engraçado, que esse negócio de estrutura, tudo, mais, e aí essas coisas de toque, que coisa engraçada, até de geração, assim, por exemplo, uma vez o meu pai me mandou mensagem, eu não podia atender, eu falei, cara, não posso, te ligo em 5. Aí, tipo, eu não liguei em 5, porque pra mim ligar em 5 não significa ligar em 5, pra mim ligar em 5 significa te ligo Ligar depois. daqui a pouco. E aí eu liguei, tipo, em 20, e ele já tinha mandado mensagem dizendo, tô esperando, você falou que ia ligar em 5. Então, eu acho que tem umas coisas de simbolismos, de coisa, e eu sou a pessoa que faz as coisas na hora, né? Que, tipo, e outra coisa que tem em relação à procrastinação, e eu não sei se tem a ver com a questão de procrastinação, mas aí já falou sobre trabalho em si, eu tenho um vício gigante por otimização de trabalho. Então, tipo assim, se eu vejo que você está fazendo um trabalho burro ou demorado, assim, tipo, você está no Excel, tipo, botando dados em células, assim, eu falo, cara, com certeza você está trabalhando errado e, tipo, tem um modo melhor de fazer isso. Eu não acho que tem a ver com a... As pessoas procrastinadoras também inventam um modo de fazer as coisas rápido, porque elas deixam para cima da hora. Mas eu acho que eu não sou... Eu vejo pessoas que acabam procrastinando porque elas, tipo, demoram mesmo para fazer mesmo. Então, as pessoas que demoram mesmo, assim, não acho que é o caso de ninguém aqui, mas tem pessoas que, tipo assim, e aí o que eu, com ansiedade, já fico assim, tem pessoas que você sabe que é lerda e você já sabe que ela não vai entregar, e você já sabe que ela não vai entregar, às vezes com 3 dias de antecedência, sabe? E aí eu já fico nervoso antecipadamente, porque e eu falo isso sempre para os meus times, eu falo assim, cara, eu não tenho problema de você atrasar, contanto que você me avisa antes, porque eu ficar já sofrendo antecipadamente, porque eu sei que você não vai me entregar, para você, no dia seguinte do data, você inventar uma desculpa dos motivos que você não entregou, tipo, que perda de tempo gigantesca, era só você ter me avisado antes, tipo, eu já sabia que você não ia entregar, você já sabia, todo mundo já sabia, e fica nessa idiotice. Ah, não, mas eu tenho outras. Cara, não tem, sabe? Tipo, só se organiza no trabalho. Então, acho que tem procrastinação. Tipo assim, tem o caso Ale que falou que, tipo assim, que conseguia entregar e fez isso. Mas acho que tem muita gente procrastinadora que literalmente não entrega e, tipo, acabou. Não é somente procrastinação de deixar a última hora. É, tipo, literalmente não fazer, sabe? E se perder no cérebro por qualquer outro motivo, ou WhatsApp, ou qualquer coisa que não valha o tempo e atrasar. E aí eu tenho uma pergunta de coisa para fazer, que eu não sei se existe uma correlação entre procrastinação e pessoas que chegam atrasadas em lugares. Então, se alguém tem uma explicação mais profunda sobre esse tema, Eu acho que mas eu pode ter acredito. correlação. Eu acho que deve existir, mas tipo assim, eu não sei, mas as pessoas que eu conheço mais procrastinadoras também sempre chegam atrasadas. Agora, Fê, você trouxe esse aspecto da questão das pessoas demorarem mais para fazer alguma coisa, mas aí isso não é procrastinar, porque a pessoa já se colocou na tarefa e ela está demorando para executar aquela tarefa que ela vai fazer ao longo de vários dias. Talvez ela até saiba dessa necessidade de manter essa constância, esse ritmo que ela vai fazer aos poucos e aí é até o contrário da procrastinação. A procrastinação, ela é vivida como essa questão do sofrimento e de você estar diante de alguma coisa que você sabe que você precisa fazer, que você poderia fazer, e você não consegue ter o ímpeto de romper aquela fronteira logo e iniciar aquele procedimento, aquela questão, aquela coisa. Aí aproveitar para falar alguma questão aqui mais de ordem neurofisiológica, tal, falar de hormônios e tudo, que é interessante também de passar esse lado mais técnico. Tem um conceito que é interessante, que explica essa questão da procrastinação, que é um conceito de trava dopaminérgica do nosso cérebro. O que que é isso? O nosso cérebro ele trabalha para economizar a liberação de neurotransmissores, que são moléculas extremamente complexas de serem produzidas. Então, o cérebro de uma pessoa procrastinadora é um cérebro que fica tentando conter aqueles neurotransmissores o máximo possível. E a trava dopaminérgica, o que que é? É um mecanismo que faz com que o cérebro não libere neurotransmissores, a não ser que você atinja um certo nível de dopamina com aquela atividade que você está fazendo, o que significa o quê? Para você atingir um certo nível de dopamina, você precisa estar fazendo uma coisa prazerosa. Se você não está fazendo uma coisa prazerosa e você não atinge esse nível de dopamina, o seu cérebro fala, cara, você não vai continuar a fazer mais nada dessa tarefa aqui, não vou liberar dopamina para você. E não vou liberar nem serotonina, nem mais nada. Você simplesmente não vai se concentrar nisso que você está fazendo. Você vai ficar olhando para aquele objeto, pensando, eu deveria estar concentrado, e você não estará concentrado. Por isso que os tratamentos do TDAH, né, da procrastinação no TDAH, por exemplo, ou também da procrastinação numa depressão, ou ela pura e simples, é você dar uma medicação que aumenta a sua dopamina. Você dá um truque nessa trava dopaminérgica e seu cérebro começa a se concentrar e a se dedicar a fazer uma coisa, mesmo que ela seja enfadonha. Então tem essa dimensão também que eu acho que é interessante a gente trazer aqui. E aí a gente está lidando muito mais com uma pessoa que não tem uma capacidade de romper mesmo essa trava dopaminérgica, porque ela é um mecanismo cerebral, a não ser
talvez quimicamente, por isso que a gente trata. Ou usando de estratégias que a gente vai falar aqui no próximo bloco para tentar contornar isso. Então, aproveitando esse gancho ali que você trouxe da dopamina, eu Eu tô precisando de uma, né? tem uma sobrando por aí, Essa não pagar, né? lentificação do pensamento aí. Mas na verdade não é isso, é uma coisa até interessante que eu posso trazer, a minha experiência pessoal recente, né? Eu sou diagnosticado com TDAH e tomava 100 miligramas de Venvance por dia, 50 de manhã, 50 à tarde, que é uma dosagem alta, né? E conforme eu fui parando de tomar o remédio, me vinha esse medo. Será que eu vou continuar executor como eu estava? Porque assim, o Venvance veio e também saiu rápido. O que eu quero dizer com isso? Eu sempre fui muito enérgico. Só que, quando eu comecei a tomar o remédio, eu potencializei isso, o que me fez esquecer de como eu era antes do remédio. E, agora que eu parei de tomar 100%, é muito interessante, porque eu estou mais ativo do que antes. Por mais que seja numa coisa muito específica no atual momento, é uma atividade absurda, né? E, nesse sentido, falando de procrastinação e como eu sinto isso e como isso reverbera no meio, talvez essa seja uma das razões pela qual eu realmente acho que eu não consigo ter um emprego convencional. Porque o mercado convencional, eu já entendi hoje que não me entende, né? A gente vive num mundo que cobra da gente que a gente seja estável, né? Tipo, quanto menos oscilação você tem, em teoria melhor você é, porque mais chance de você executar aquela tarefa que lhe foi dada. Porque oscila menos, logo o risco é menor. Mas a questão é que os investimentos, olha eu fazendo assessor aqui, que mais dão retorno, muitas vezes são os que oscilam mais, né? Então eles têm picos muito grandes, e assim, com depressões muito grandes. Mas aí, falando de mim e procrastinação, e como que eu meço, eu sou uma pessoa que tem esses picos, mas como que eu sei se eu estou andando em linha reta ou se eu estou realmente ascendendo? Quando os vales não são menores do que o vale anterior. Ou seja, eu continuo tendo os picos, mas quando eu caio, eu não estou indo mais para baixo de onde eu estava, né? Então, isso foi a maneira que eu encontrei para explicar um pouco do que é essa minha procrastinação na minha vida mesmo, porque é algo que eu sempre vivi, de ter picos de intensidade e aí vales, mas como saber se eu ainda estou interessado naquilo e por aí vai? Bom, para mim é isso, ver o quão fundo foi aquele vale e se ele ultrapassa o vale anterior. Oi, antes do Fê falar, eu só vou falar uma coisa, que é pico e vale, escalada e mergulho, e acho que de repente a gente tem aí uma nova sessão depois para trabalhar. Não, sabe o que eu tava? Eu tava aqui, vale refeição. Que saudade de ter isso. Na minha cabeça eu tava assim. Entre picos e vales de escaladas e mergulhos, o vale refeição. O vale refeição, boa. Fala, Fê. Então, eu tava falando aí, pensando aqui em dicas finais, assim, do que nós fazemos para não procrastinar quando a gente está procrastinando por si só. Apesar que eu sou uma pessoa que eu me considero não muito procrastinadora, mas eu acho que o meu método muito claro é tipo fazer na hora, assim, tipo, eu acho que eu sou de sair fazendo. Eu sei que tem tarefas que você demora dias para fazer, mas para falar a verdade, 90% das tarefas, se você parar e focar, você termina ela, sabe? É que você decide. E aí tem vários estudos sobre isso, sobre multifoco, multitarefa em si. Só que multitarefa, na verdade, é fazer 5 tarefas procrastinadas, né? Em vez de você executar nenhuma. Tipo assim, existe você focar claramente, fazer e passar. Obviamente tem coisas que dependem dos outros e tudo mais, mas coisas que dependem claramente de você fazer, você poderia focar e entregar antecipado. Porque as pessoas acho que até se sentem mal de entregar antecipado, porque se você fica entregando coisa antecipada, o seu chefe também acredita que você pode fazer tudo antes, começa a te cobrar mais, então, tipo, tem modos de fazer, assim. Então, tipo, eu já tive trabalhos mais processuais na vida, empresas mais burocráticas, que, tipo, eu já estava pronto, eu me estruturava para entregar na data para não criar essa expectativa sobre entregas, que não era nem, tipo, eficiente ou animado, assim.
Então, tem a ver com cultura do local, tem a ver com chefe, tem a ver com muita coisa sobre isso, tem a ver com a cultura do Brasil também, que, tipo, eu não tenho estudo sobre outras culturas, mas parece que a gente valoriza a procrastinação de algum modo. Pode ser o jeitinho brasileiro, pode ser que ele esteja um pouco atrelado à procrastinação, né? Deixei tudo para o último momento, agora vou ter que o se vira nos 30, né? Que já é quadro na mídia, não deve ser à toa. Eu, quando percebo que estou procrastinando, eu sofro bastante. Eu acho que gera em mim uma ansiedade bem, assim, significativa. Principalmente se é um... E aí eu acho que independe, se é um compromisso com o outro ou se é aquilo que eu falei sobre compromissos que eu tenho com mim mesmo, comigo mesma, né? E gera uma ansiedade. E geralmente, quando é com o outro, eu avanço e faço. E quando é comigo, eu paraliso. Geralmente é assim, né? O Alê tá aqui, enfim, para não me deixar mentir. Mas é isso. Eu dou uma paralisada e meio que assim, eu ignoro o assunto por um tempo, até ele me incomodar de novo. Aí eu dou aquela sofrida e vai. E eu tenho uma certa dificuldade mesmo de lidar com isso. Agora, com tarefas mesmo, faz isso, faz aquilo outro. Aí eu vou numa boa. Eu me ligo Rapidex, que eu estou procrastinando, se procrastino, e falo, não, bora terminar isso daí. Mas assim, deixa uma cerejinha que todos nós somos virginianos aqui, tem um pouco isso e não só isso. Eu tenho que ficar lutando com feito é melhor que perfeito, Daniela, feito é melhor que perfeito, porque senão eu fico um pouco na coisa do hiperfoco e na coisa de dar o mais redondo possível e posso entregar coisas que não precisam, principalmente no trabalho, mas só porque eu acho mais bonito ou porque eu gostaria que fosse assim. Eu tenho para mim isso é estético também. Mas, Dani, te perguntar, Hum. você acha legal a maneira que você lida? Você mudaria alguma coisa hoje ou você acha que isso de meio que vem um mal-estar, de sentir que está procrastinando e aí ele fica tão grande que eventualmente você vai... Ah, não, eu mudaria, eu tô tentando mudar, porque principalmente essas coisas que eu faço que são importantes para mim, vou dar um exemplo. Falo assim, eu quero voltar para o yoga. Gente, voltar para o yoga é só pegar, colocar meu mat na sala, ligar uma aula online. É É, muito simples, é muito simples. E aí é, eu empaco. Parece aquela coisa que é outro episódio que pode ser de sabotagem. Boa. Mas é isso, você fica Uhum. lá e vai, e vai, e vai. Mas esses eu não desisto, entendeu? Falar assim, não, eu não vou fazer yoga nunca mais. Eu vou, mas tá lá. Passa consulta com a Lê, entra consulta com a Lê. Oi, tudo bem? Você já começou a fazer yoga? Não, ainda não, como se fosse uma coisa dificílima. então, Mas, enfim, eu espero melhorar, entendeu? é, Mas, de assim, responder realmente, precisa mudar, precisa virar uma chave, que não é dopamina, não sei ainda o que que é. então, Dani, bom, a pergunta desse bloco é como lidamos, né? E eu acho que a maneira que você está lidando é a mesma que eu, que é muita terapia para É. se conhecer. E quando a gente se conhece, a gente começa a se enxergar. E com pessoas neurodivergentes, a gente foge da média. Porém, vivemos num mundo em que sempre se quer colocar as pessoas na média, porque grupos grandes são mais fáceis de se controlar, de manobrar, né? Está muito matemático hoje, Ide. Então, e isso acontece numa sequência de Fibonacci. Não, é brincadeira. Para, vai. Opa, se tudo acontece, né? Se vai entrar nessa seara, vamos embora. Exato. Não, não. Agora falando sério, o que eu ia falar é que, bom, como eu estava falando, a sociedade nos coloca em padrões. Só que o problema é que o padrão do nosso mundo é um padrão de eterno crescimento, né? Não se é valorizado a estabilidade o que te traz bem-estar. Uma pessoa Verdade. que estabiliza é uma pessoa que procrastina, é uma pessoa que pega o tempo dela para não fazer nada,
ou escolher se ausentar do mundo. Por quê? Você tem a ideia de que é necessário estar sempre crescendo. E hoje, a gente vive esse dilema, que é um dilema pessoal, que passa para a nossa esfera pessoal, porque o nosso corpo nos nega isso, de certa maneira, né? Nosso corpo declina com o tempo. Logo, como a gente acendeu o tempo inteiro com tudo, mesmo no intelectual, é complexo. A mente cria raízes, ela solidifica, ela tem dificuldade de assimilar conforme ela fica mais velha. Por mais conhecimento que se assimile, se você falar com um grande filósofo de 80 anos atrás, ele vai ter dificuldade de assimilar coisas, né, de hoje em dia. Então, é complexo porque isso gera consequências no pessoal, como eu acabei de falar, mas também no mundo como um todo. Então, a gente sempre teve essa visão expansionista, que vem da cultura europeia, da Europa, de expansão, em choque com um mundo que tem recursos limitados, né? Nosso mundo tem recursos limitados. E como que a gente lida com isso? E é muito interessante esse assunto da procrastinação, porque ele pega esse tema, que é um tema político e socioambiental, e mostra como ele existe na nossa esfera pessoal. Então, como transformar um mundo que tem recursos limitados, a gente tem disso, se internamente a gente sempre se cobra a crescer e executar e fazer, Nesse né? sentido, você vê a procrastinação como uma rebeldia, nesse sentido, às vezes mais ou menos clara sobre essa questão de uma necessidade contínua de expansão, Sim, que não necessariamente a gente precisa seguir isso. muitas pessoas que eu admiro, assim, desde músicos até pessoas da escalada e por aí vai, os documentários que eu vi, né, sempre passaram muito por esse dilema na procrastinação, de sempre ser muito complicado entender o universo daquela pessoa, no sentido de, tipo, por que que ela não responde uma mensagem, né? Tem um documentário que acho que até ganhou o Oscar agora, coisa mais linda que eu já vi, chama O Alpinista, né? E passa muito sobre esse assunto, muito. Enfim, mas, para Só que ele resumir a estava sem parada, sinal, né? No caso dele. também, Dani, mas sabe o que ele faz? Ele pega e ele, tipo, ele nem tinha celular. Isso que aí os caras dão para ele para gravar o documentário. E ele começa a ficar incomodado com ter que lidar com isso, ele dá um perdido no celular. Ele desaparece. Aí a galera do documentário vai descobrir onde ele tá por meio de stories do Instagram de outros escaladores em montanhas, falando, opa, olha ele ali, não sei o quê. Enfim, acho que no final das contas, a melhor solução para mim é terapia. Porque é isso, entendeu? O dilema da procrastinação é o dilema da vida. O tempo inteiro vai ter alguém no mundo falando para você fazer mais do que você estava fazendo. Essa é a lógica do mundo. E a única maneira de se opor a essa onda, para mim, é o autoconhecimento. Porque ele solidifica as suas raízes, o que possibilita aguentar ventos cada vez mais fortes. Nesse sentido, Id, que você está falando, que quando tem essa dimensão da cobrança alheia, parece que a gente fica com uma tendência maior a se rebelar contra isso. Isso também é uma característica do espectro, de não tolerar a questão da imposição de uma ordem ou de um comando e, de repente, nem conseguir executar só porque foi comandado e foi feita essa ordem, assim. É interessante, eu fico pensando nas estratégias que eu uso para não procrastinar. Realmente, todo o trabalho que depende de mim, eu faço como um fé, assim, nesse sentido, eu vou tentando fazer no momento em que a coisa aparece, a demanda vem, eu já vou resolvendo ali mesmo. Acho que não é à toa que eu escolhi ser médico, porque acho que a gente tem muito dessa coisa de resolver ali, ouvir a pessoa na hora, dar o diagnóstico na hora, já responder na hora. Não tem essa coisa de relatório para depois, assim, claro, os relatórios para depois que tem que fazer É. para convênio lá, geralmente essas coisas eu procrastino. Quando entra nessa dimensão da obrigação, acaba dando ruim. Gerar nota fiscal de consulta. Nossa, isso aí para mim é um Burocrático, né? O pecado. Não, famoso é um horror. burocrático. Fazer planilha para o meu contador dos pacientes passarem consulta para pedir as notas fiscais é um inferno. Aí eu demoro mesmo, assim, nesse sentido. Então, essa dimensão é bem difícil. E aí, o que que eu costumo fazer? Eu acho que eu também uso essa estratégia da Dani, considerando que a presença do outro me provoca para eu me acelerar a fazer as coisas. Então, muitas vezes eu convido pessoas para entrar em projetos para justamente ter essa pessoa ali do meu lado como um marca-passo ali, sabe assim, como um metrônomo que vai ficar lá, tá, Dando um vamos lá, vamos ritmo, fazer, né? dando Da um coisa. ritmo. Então, todos os trabalhos artísticos mesmo eu faço nesse sentido, com alguém por perto e tal. Essa dimensão é bem importante, assim. E se não, eu sou bastante disciplinado com a minha agenda. Eu tento segui-la para conseguir dar conta de todas as coisas que eu faço. E às vezes eu me pergunto, eu falo, será que eu procrastino? Ou eu faço tanta coisa que eu fico priorizando, porque senão não dá conta, assim, o dia de conseguir satisfazer todas as minhas vontades, assim. Nesse sentido, algumas coisas vão ficando para trás mesmo.
E aí são coisas menos importantes e tal, que esbarram também um pouco nessa questão, Dani, que você fala do que é pessoal, então a gente vai empurrando um pouco mais isso, mas eu tenho a sensação de que eu acabo empurrando e deixando para frente projetos mais complexos meus, por exemplo. Eu tô com o projeto de escrever mais 2 livros. Um que seria um livro para contar a história do meu diagnóstico do autismo e outro para fazer uma continuação do meu livro do mestrado sobre fenomenologia. E como são Uhum. coisas muito caras para mim, muito importantes, eu fico com a sensação de que eu fico procrastinando, mas é porque eu fico tentando criar mais elementos, pensar mais coisas, elaborar mais para que esse trabalho seja melhor, o que vira um perigo daquela história do ótimo é inimigo do bom, né? Mas isso é uma É. tendência e que geralmente eu faço com coisas maiores minhas, assim. Mas também não tem uma outra receita, sei lá, eu tento fazer atividade física todo dia para melhorar a minha liberação de dopamina, ficar mais atento, ficar mais É, concentrado, mas eu isso também é nem algo. sei se o que eu chamo de procrastinação, na verdade, é um nível bizarro de exigência para comigo mesmo, e que se eu fosse olhar todas as coisas que eu faço, eu diria, não, eu não procrastino. Inclusive, essa foi a resposta da minha neuropsicóloga que fez a minha avaliação, quando eu contei para ela tudo que eu fazia, ela falou assim, Ale, para de pensar que você procrastina, que na verdade não, mas é porque você faz muita coisa. Só que eu vivo essa experiência como experiência da procrastinação porque eu sinto esse desgosto de falar, puxa, eu não vou conseguir fazer agora, eu não quero fazer agora, eu vou deixar para depois. O que é É. diferente da minha atitude quando eu era adolescente, na escola e na faculdade, claro. Por isso que eu estou falando que na minha vida eu aproveitei dessa minha capacidade de fazer as coisas rápido para fazer aquilo daquele jeito lá atrás. Hoje é um pouco diferente porque o meu trabalho é particular, é o meu consultório, depende de mim, então as coisas estão assentadas sobre a minha capacidade de entrega. Se eu demorar, a coisa vai cair sobre a minha cabeça. Isso, Então, fala aí, gente. não, você já caminhando para o encerramento e pegando um pouco Uhum, que você falou, isso pode até ser um tema para outro episódio, que é a coisa da disciplina, né? Que uhum, você falou, de fazer um esporte, por aí vai. Eu sinto Uhum. que talvez uma boa maneira de lidar com o sentimento da procrastinação é estabelecer uma disciplina com uma rotina. E eu falo isso porque, quando eu estudava música, tinha muita pressão sobre mim, né? E eu achava que tudo estava muito ruim. E o que me ajudou a me assentar nisso foi saber que eu estudava, tipo, 12 horas por dia. Tava escrito ali, eu bati o uhum. estudo. Então, quando vinha, tipo assim, a gente fala, cara, não, você tem uma rotina que você está seguindo há um ano, Perfeito, entendeu? exatamente. Isso é outra coisa que você está sentindo, não é procrastinação. Então, Perfeito. sossega aí, tá ligado? E continue, segue o barco, segue tua disciplina. Eu acho que, sei lá, podemos fazer esse próximo episódio. Boa noite, pessoal. Boa noite, Falou, pessoal. pessoal. Um grande Boa abraço. Boa noite. noite. É isso. Abraço. Fica um resumo assim, pior do que procrastinar é a sensação de estar procrastinando, né? E de Houve E a lidar com essa autoprocrastinar. autoprocração. sensação. Nossa. Entendi. É a autoprocrastinação. Bom, gente, Autoprocrastinar. valeu. Um Abraço, abraço, galera. pessoal. Tchau, tchau. Um Nossa, eu beijo, já beijo, tinha dado valeu. tchau. A gente tá dando tchau Tchau. pra quem? Pra nós mesmos?